Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre loucura, porque a loucura é um assunto que existe nas escrituras. Existem muitos textos falando sobre loucura, mas a loucura, segundo o que está escrito, é geralmente em sentido espiritual e não físico. Então, para se entender o que vai ser lido aqui, é preciso entender que vai ser falado em sentido espiritual, para que a compreensão sua e minha possa ser em sentido espiritual, para não confundirmos a loucura física com a loucura espiritual, ou em sentido espiritual. Então, é preciso discernir dessa forma. O que vai ser lido aqui é sobre a loucura em sentido espiritual. E ela prejudica o ser humano de várias formas. Então, essa loucura em sentido espiritual não é algo apropriado para o ser humano. Isso significa o quê? Que o ser humano tem que fugir disso, escapar, sair fora. Não se deixar envolver e se enredar pela loucura em sentido espiritual. Porque isso prejudica a pessoa. Ela fica totalmente enredada por algo que não vai ser algo conveniente para ela. Não vai ser algo que vai edificar. Não é algo que vai trazer conhecimento, prudência, sensatez. Não, pelo contrário, só vai prejudicar a pessoa. Então, a loucura em sentido espiritual é algo ruim, é algo mal. Nem você nem eu podemos querer esse tipo de coisa. Isso só nos prejudica, só vai nos arruinar, só vai trazer graves e más consequências para a nossa vida. Então, a vida de um homem ou de uma mulher, seja quem for, não pode ser dominada pela loucura em sentido espiritual. Isso é errado. E o que eu quero falar aqui é para conscientizar as pessoas para se dedicarem ou buscarem a loucura em sentido espiritual. A loucura em sentido espiritual, ela é boa. Ela é uma loucura, digamos assim, que ela não atrapalha a pessoa em tempo algum. Pelo contrário, é uma loucura boa. Porque a loucura em sentido espiritual, ela pode nos levar a crer na mensagem da cruz. Isso é bom. Então, a loucura da pregação da mensagem da cruz é algo bom para o ser humano. É isso que tem que ser levado em conta. Então, eu espero que as pessoas entendam o que eu vou falar aqui hoje. Então, para falar sobre loucura, eu vou ler aqui o primeiro texto que está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 26, versículos 18 e 19, onde está escrito assim, ó: como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Quantas pessoas já não te enganaram e depois de ter te enganado, diz que fez isso por brincadeira, fez isso por sacanagem, fez isso para brincar com você, para zoar com a sua cara, digamos assim. Então, esse procedimento de alguém te enganar e depois de dizer que fez isso por brincadeira, isso torna essa pessoa louca. Porque o texto é muito bem claro, ó. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Então, a pessoa que faz isso, ela é tão louca
da mesma forma que um homem que lança fogo, flechas e morte em alguém. Então, esse negócio de enganar o próximo ou alguém e dizer que fez isso por brincadeira é uma loucura. É preciso entender isso, em sentido aqui espiritual. Então, nós devemos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Se você engana alguém e diz que, e depois de ter enganado, diz que fez isso por brincadeira, não pratique mais esse tipo de coisa. Esse procedimento é errado. Por quê? Porque ele te coloca como alguém que é louco e lança em outras pessoas, como está escrito aqui, deixa eu achar aqui o texto, lança em outras pessoas fogo, flechas e morte. Então, isso é algo muito perigoso e gravíssimo, e ninguém em tempo algum pode proceder assim. O procedimento prudente do sábio, daquela pessoa que não se deixa levar pela loucura, é outro, é diferente. Então, de sua parte, de minha parte, não podemos mais cometer o erro de enganar alguém e dizer que fizemos isso por brincadeira. Não é esse o procedimento correto. Então, nós temos que acertar para podermos ter em nossas vidas uma sabedoria, uma prudência, uma inteligência, uma sensatez que não nos faça cair nesse engano de enganar o próximo e dizer que fez isso por brincadeira. Isso é errado. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 51. Livro do profeta Jeremias, capítulo 51, versículo 7. Onde está escrito aqui sobre a Babilônia. Está escrito assim, ó. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Então, todas as nações que beberam do vinho da Babilônia enlouqueceram. Não em sentido físico, mas em sentido espiritual. Eles enlouqueceram, eles se tornaram loucos por causa desse vinho. Esse vinho da Babilônia provocou loucura nas nações, nas pessoas que beberam desse vinho nas nações. É o mesmo que está acontecendo hoje, porque a Babilônia, como está escrito lá no livro de Apocalipse de João, as pessoas se embriagaram com o vinho. A Babilônia é a grande mãe, a grande mãe das meretrizes da terra, das abominações da terra. Então, quem bebe desse vinho está enlouquecido em sentido espiritual, sim. E essa loucura em sentido espiritual não deixa que essas pessoas entendam a verdade, a graça, não entendam Cristo Jesus, não entendam a mensagem da cruz. Para essas pessoas, isso é loucura. Então, esse mal, infelizmente, está afetando a vida da maioria da população do mundo hoje, que está se embriagando com o vinho da grande prostituta que é a meretriz, que é a Babilônia, a mãe de todas as abominações da terra. Então, esse texto está escrito no livro de Apocalipse de João, capítulos 17 e 18. Leia lá que você vai se inteirar a respeito disso. Então, esse texto aqui do livro do profeta Jeremias é bem claro. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Então,
Essa loucura que tomou conta das nações está acontecendo até hoje no século XXI e vai continuar acontecendo até o fim dos tempos, até a queda da Babilônia for completa e definitiva, como está escrito no livro de Apocalipse de João. Então isso é um fato que vai acontecer mesmo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, eu vou ler dois textos, esse é o primeiro. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, que vai falar aqui sobre a mensagem, ou melhor, sobre a palavra da cruz. A palavra da cruz hoje é loucura. E esse texto vai falar sobre isso. Ó, está escrito assim. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo do 18 ao 25. Está escrito assim, ó. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, para os que estão perdidos, que hoje são a maioria, a mensagem da cruz é loucura em sentido espiritual. Mas para os que foram salvos, é poder de Deus. A mensagem da cruz é poder de Deus em sentido espiritual. É preciso discernir isso, que é em sentido espiritual. Por isso está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Essa é uma pergunta que está falando aqui, ó. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Sim, Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Isso é um fato que podemos comprovar hoje em dia. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, pela sabedoria do mundo, o próprio mundo não conheceu a Deus, não conheceu a sabedoria de Deus. Mas o texto diz aqui, ó, mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, ou seja, pela palavra da cruz, que é loucura. Então, pela loucura da pregação, aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Isso é um fato. Eu falo isso por experiência própria, porque eu fui salvo pela loucura da pregação. A loucura da pregação é algo saudável, é algo sensato, é algo que traz sabedoria, discernimento, prudência, inteligência. Abre os olhos, nos faz acordar, nos faz viver em Cristo Jesus com os olhos do coração iluminados. A mensagem da cruz produz isso. Esses são os bons resultados da loucura da pregação em que eu criei. E todo aquele que crê, também acontece isso com essas pessoas. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, em sentido espiritual, a loucura de Deus
é mais sábia do que os homens. Então, isso é um fato incontestável, é real. É o que nós devemos entender, compreender dessa forma. Porque a compreensão disso vai nos levar a entender a mensagem da cruz. A loucura da pregação vai ser entendida por nós. Então, isso é bom demais. É preciso que aconteça isso com as pessoas, para que elas não fiquem mais enlouquecidas pelo vinho da Babilônia. Agora, elas têm que ter uma loucura através da loucura da pregação, através da palavra da cruz. Então, em sentido espiritual, essa loucura é boa, é perfeita, é agradável para o ser humano. A mensagem da cruz, que é a loucura, e a loucura da pregação, ela é algo que traz benefícios para a pessoa. Para você e para mim, para qualquer pessoa que crê. Então, isso é importante se dizer. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está também aqui na Epístola de Paulo aos Coríntios, na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. É só virar a página aqui. Capítulo 3, do versículo 18 ao 20. Então está escrito assim, ó. Ninguém se engane a si mesmo. Ninguém pode se enganar a si mesmo em tempo algum. Ele está dizendo isso aqui. Ninguém se engane a si mesmo. 2 pontos. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Então, ele está dizendo aqui bem claramente que, em sentido espiritual, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Se Deus consegue apanhar os sábios na própria astúcia deles, isso significa que a sabedoria deles, que vem do mundo, é loucura. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Então, todos os sábios hoje que adquiriram sabedoria vinda do mundo, o Senhor conhece os pensamentos dessas pessoas. E o pensamento desses sábios de hoje são pensamentos vãos, sim. São pensamentos inúteis. Não significam nada, não servem para nada. Essa é a real. Então, está muito bem claro aqui que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, todas aquelas pessoas que estão adquirindo a sabedoria do mundo, elas estão adquirindo algo que é loucura para Deus. E isso é um fato que deve ser entendido. As pessoas têm que se conscientizar disso, porque isso, em sentido espiritual, é um erro gravíssimo que afeta a vida das pessoas. Talvez muitas pessoas não saibam, não se deram conta, não perceberam isso ainda. Mas essa é a realidade. Então, era isso que eu queria falar a respeito da loucura. Existem muitos outros textos falando sobre isso nas Escrituras, mas eu selecionei apenas esses para tentar conscientizar as pessoas hoje desse perigo gravíssimo, que é a loucura em sentido espiritual. Porque a loucura em sentido espiritual, muitas das vezes, as pessoas se enganam com isso. E elas acabam pensando que o fato de adquirir sabedoria o fato de adquirir sabedoria pelo conhecimento mundano é algo bom, mas não é. É algo nocivo, é algo que vai estragar, é um fermento que vai apodrecer a vida da pessoa. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa. É preciso discernir
o que significa loucura em sentido físico e em sentido espiritual, para não haver confusão, para não pensar que as duas são iguais. Não, elas são opostas. E essa oposição tem que ser discernida para você adquirir a loucura, a loucura que possa ser útil para você. E essa é a loucura através da mensagem da cruz, através da mensagem da loucura da pregação. Isso sim é a loucura que pode beneficiar o ser humano. Qualquer outro tipo de loucura que não seja essa vai prejudicar o ser humano, sim. Então, tome cuidado com isso. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem de hoje. Eu espero que você seja esclarecido por isso. E se você ainda tiver dúvida, leia esses textos e outros mais para que a sua compreensão sobre essa questão possa ser perfeita. Porque o próprio Deus vai, através do Espírito Santo, esclarecer isso para você, como esclareceu para mim. Então, isso é importante. Esse esclarecimento é importante. Então eu espero que todos tenham esse esclarecimento para a própria edificação da pessoa em si. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.